episódio de hoje, vendas contínuas, escala e dados em tempo real. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Ex Machina. Eu sou o Gustavo Fechos. Hoje estou aqui com o Daniel Valadares, a quem eu agradeço pela parceria e pela paciência, Daniel, para a gente poder hoje conversar a respeito de um grande lançamento. A gente está aqui na Ex Machina tirando o lacre, né? Botando um laço de fita em cima do carro novo, não é isso, Daniel? Feito as concessionárias fazem. Carro elétrico a combustão, hein? Carro digital, eu diria. Carro digital. Um carro inteligente. Para a gente falar sobre a Ex Machina de Vendas, um produto em torno do qual a gente tem várias soluções. O nosso já conhecido funcionário digital, vocês verão, passa a ser um item, entre outros, de uma solução mais robusta, de fato completa, para um funil de vendas. Bom, eu acho que essa é uma síntese possível, né, Daniel? A respeito de uma casa nova. A gente está, de fato, em comemoração aqui por este novo ambiente de trabalho que a gente entrega como produto, e que eu quero ter hoje, Daniel, a oportunidade de desenvolver esse tema aqui um pouco com você. Basicamente, a gente está falando de uma solução, a Ex Machina de Vendas, que integra funcionário digital, CRM e um portal de conversa, um portal de relacionamento, no qual a gente tem ali colapsadas tantas informações e funcionalidades importantes para a operação de um funil comercial, né, de um funil de vendas, um funil de relacionamento também, né, Daniel, a gente poderia dizer assim. Sim. E vou deixar para você, Daniel, escolher por onde quer começar. A gente tem muitas opções. Né? Cara, eu acho legal a gente trazer até uma perspectiva, que é o seguinte: enquanto o mercado estava falando sobre chatbot, nós estávamos falando sobre funcionários digitais, né? E já estávamos com IA implementada em WhatsApp, em diferentes frentes, resolvendo problemas, né? Porque fazer o atendimento é fácil. O nosso ponto aqui é como é que resolve um problema conversando ali no WhatsApp. Então, isso nós conseguimos sair na frente e fazer, né? E agora, quando o mercado começa a tatear e falar sobre IA atendendo o seu WhatsApp, nós inovamos mais uma vez e já estamos mais uma vez um passo à frente, trazendo o como você vai usar isso de forma inteligente, envolvendo a sua equipe, envolvendo o seu time, tendo possibilidade de fazer campanhas e muito mais. Então, acho que antes de trazer de fato, né, o que é essa grande novidade, é importante a gente mostrar que a gente vem trabalhando aqui na Ex Machina, de fato, para estar um passo à frente, mais do que estar um passo à frente, fazer com que os nossos clientes, com que os nossos parceiros estejam também um passo à frente aí, no que diz respeito à tecnologia, no que diz respeito à possibilidade de venda, né, e como desenvolver o negócio como um todo, né, Gustavo? Sim, Daniel, tem aí uma janela histórica, né, que eu acho que pode ser apreciada a partir dessa perspectiva, né, de que a gente tem trabalhado com o limite da tecnologia, basicamente isso, né, tudo que sai de mais recente é quase que imediata a incorporação dessas soluções em benefício, basicamente, dos nossos próprios clientes, né, a gente está aqui entregando um novo pacote. Eu queria, talvez, eleger aqui um ponto, Daniel, para a gente seguir falando, que é o fato de que agora a gente tem soluções que atendem a uma questão que há muito tempo nos era demandada, que era aquecimento e reaquecimento de leads, disparo ativo de mensagem, que é uma demanda mesmo, né, muito justa, e que até aqui a gente veio construindo da melhor forma possível essa entrega. E agora, para além do conjunto da obra, que a gente terá a oportunidade de aprofundar, eu acho que esse é um ponto interessante para a gente explorar e, ao mesmo tempo, anunciar uma funcionalidade que é tão desejada.
Perfeito. A gente vem trabalhando nessa linha de ser um full stack mesmo, né, de vendas. E então, para quem não acompanhou, os FDs, né, os funcionários digitais, eles eram reativos, né? Então eles atuavam ali com excelência, mas dependia do cliente chamar, ou até mesmo de você usar alguma solução externa, um disparador, alguma coisa ali para você ensejar, né, iniciar uma mensagem ali, iniciar uma conversa, e aí a partir do momento que o cliente ou o lead lá do outro lado responde, o FD recepcionava aquela mensagem e dava seguimento na conversa. Então, nós decidimos, principalmente agora, né, com a evolução aí de API oficial, onde você precisa fazer com que aquele WhatsApp esteja em uma única plataforma, a gente entendeu que era importante que a gente desse também essas funcionalidades para os funcionários digitais. Então, nós implementamos aqui dentro de um ecossistema, né, nós desenvolvemos um ecossistema que é uma central inteligente de atendimentos, né? Então, nessa central, muito semelhante, a visualização em si, ela lembra bastante o que é o WhatsApp Web, então não é algo que as pessoas vão levar muito tempo para entender, é super tranquilo nesse sentido, você vai ter ali as suas conversas, né, a lista de conversas e a conversa propriamente dita, quando você seleciona essa conversa, tá? Então você vai poder interagir ali, e o que é interessante é que você pode fazer ações de diferentes formas ali, além de só recepcionar uma mensagem e estar ali de forma reativa, né? Então, primeiro que os funcionários humanos podem intervir na conversa, inclusive pausando ou despausando o FD e atuando ali, né, propriamente dito, mas a gente tem também a opção de trabalhar de forma ativa, né, com uma prospecção ativa, com o envio de algo promocional, por exemplo, né, agora, nesse momento que nós estamos fazendo a gravação aqui, nós estamos findando o mês de março, né, então o mês do consumidor aí, que várias ações possíveis, né, então, dentro disso, a gente consegue atuar de 3 formas diferentes, novas, dentro desse ecossistema. 4, na verdade, se a gente considerar que o humano vai também entrar ali na jogada de uma forma mais holística, né? Mas o que a gente vem trazendo de novidade aqui primeiro, o que eu já falei, prospecção ativa. Então, você consegue hoje iniciar envios de mensagem em massa direto dentro da plataforma, e inclusive com a API oficial do WhatsApp, com os templates do WhatsApp, você consegue fazer essa gestão dos templates aqui dentro, e você consegue, com base em filtros, então você vai filtrar ali, de repente, por uma tag, por uma data, enfim, filtrar por alguma situação que faça sentido para o teu negócio, e você consegue enviar essas mensagens para esses leads direto de dentro da central inteligente de atendimento, tá? Outro ponto importante é um reaquecimento. Então, vamos supor ali, principalmente para quem está trabalhando na API oficial da Meta, você sabe que quando um lead chama, você tem ali 24 horas, né, Gustavo, para responder, para interagir com aquele lead. Então, só que assim, eu sempre defendo que a gente trabalhe o mais personalizado possível, né? Então, no lugar de você pegar lá uma mensagem padrão qualquer e mandar para aquele lead ali né, só você tá por aí ainda, né? Você segue, tá respirando, tá vivo, você pode ensejar um reaquecimento para pessoas que estão ainda dentro dessa janela. E aí, o que vai acontecer? Você vai selecionar os leads, você vai mandar uma mensagem para o FD, na verdade, e não para o lead em si. Então, você vai falar para a FD, olha, é o seguinte, nós vamos fazer aqui um follow-up e nós vamos dar um cupom de 10% de desconto para essas pessoas fecharem negócio agora, ou o que for, né? Falar, ó, faça aí um follow-up para que eles possam retornar ainda hoje um ponto, uma conversa, ali, um retorno de proposta. E aí, o que vai acontecer? O FD, ele vai ler a conversa de todos esses clientes que estão ali, né? Então, ele vai ler todas essas conversas e ele vai formular mensagens 100% personalizadas para cada um desses clientes e vai enviá-las para eles. Então, olha só,
além de você ter um follow-up, você tem um follow-up ali 100% personalizado, e este follow-up especificamente que eu estou citando aqui, ele é um follow-up feito ele vai iniciar por um humano. Então, o humano vai lá, vai selecionar essas mensagens e vai dar vazão a isso ali, apertando play, né, para ele começar. Agora, nós temos também, e aí passando aqui para a nossa terceira opção, nós temos também a possibilidade de já deixar aí, sim, de forma padronizada, um follow-up ali, já pré-definido, né? Então, vamos por 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, X tempo, depois que a pessoa falou e parou de responder, vai ser enviada uma mensagem padrão ali, oi, tudo bem, vamos dar continuidade, né? Alguma coisa nessa linha, um pouco mais genérico, mas também de forma automática, tá? E aqui sim, garantindo que as pessoas respondam. E isso aqui, pessoal, é muito importante. Quando eu implementei, para mim aqui também, isso foi interessante, porque muitas pessoas chamam hoje, né, pelo menos no que eu venho experienciando aqui, até vendo também muitos clientes, muitos leads chamam fora do horário comercial, em finais de semana e etc., e às vezes eles estão ali dividindo essa atenção com diferentes frentes, né? Então, um ponto ali, ele está falando com você, chamou porque ele lembrou que ele precisava agendar uma consulta, chamou porque ele lembrou que ele precisava ver a matrícula do filho, né? Ou algo nesse sentido, e chamou ali e tal, e depois alguém chamou para ver o almoço, chamou para ver o café da manhã, alguma coisa, e a pessoa vai e acaba esquecendo. Então, é importante ter esse follow-up ali para lembrar, ela fala, olha, lembra que você me chamou? Vamos dar sequência, porque agora é o melhor momento para você resolver isso, né? Então, a gente ajuda também o lead, né, o cliente ali do outro lado, a lembrar que ele tinha aquela questão para resolver e ele tem a oportunidade de lidar com isso ali de uma forma mais interessante, tá? Então, só resumindo aqui, as nossas 3 principais novas funcionalidades, a gente tem o disparo em massa, né? Então a gente consegue fazer esse disparo com base nos templates, inclusive da Meta. Para quem usa a API Lite, que também é possível, obviamente você não vai precisar de um template aprovado, mas sempre tem aquele risco de bloqueio da conta, né? Mas com a API oficial você tem ali também a possibilidade de usar os templates. Você tem o reaquecimento, né? Que você pode usar com mensagens 100% personalizadas para quem está na API oficial, dentro da janela de contexto, né, das 24 horas. Para quem não está na API oficial, pode usar, inclusive, para iniciar conversas. E nós temos também o follow-up automático programável, com uma mensagem padrão, mas com determinado tempo ali, se sem resposta, ele vai já iniciar esse follow-up automático. E quarto, nós temos a possibilidade também de ter uma melhor experiência para os funcionários humanos, porque eles vão conseguir ali interagir de uma forma mais simbiótica com o funcionário digital, pausando, iniciando, assumindo um atendimento. Também quando o funcionário digital transborda um atendimento ali para um funcionário humano ou para um time de funcionário humano, porque você pode cascatear também, dá para fazer dessa forma, tá? Então, essa daqui é a nossa novidade da Central de Atendimento Inteligente, tá? Mas não paramos por aí, né, Gustavo? Você quer puxar o próximo aí da lista? Ô, Daniel, isso já assim, a gente devia dar uma ênfase, um destaque, um sublinhado aqui nesse negócio, porque a gente está falando de multiusuários e de transbordo, né? Então, assim, uma equipe comercial que tenha mais de um operador na ponta e que vá alternando a presença e a atuação do FD com a atuação humana, que é uma tecnologia absolutamente útil, necessária e uma operação real no funil de vendas, né, deve conter esse tipo de solução. Agora, valeria a pena também, Daniel, a gente só reforçar que assim, não é que atende rápido, na verdade, assim, atender rápido, responder na hora, já passou a ser commodity, na verdade, esse é o básico, é o princípio. O que a gente está aqui oferecendo e comunicando de fato, uma gestão sobre o funil
muito mais abrangente, né? Sim, Agora, total. talvez fosse legal, Daniel, você também nos contar a respeito da organização interna do registro que se tem acerca de toda a movimentação. Então, assim, não só a gente tem as conversas todas acontecendo, e com essa gestão interna de quem assume e que hora assume, mas também o registro inteligente, tagueado, dessa operação, né? Eu queria que você, por favor, Perfeito. desenvolvesse um pouquinho essa parte para nós. Perfeito, vamos lá. Então, pessoal, bom, ainda falando aqui sobre a central de atendimento, quando o lead chama, né, automaticamente esse contato já fica registrado lá, e inclusive você tem a possibilidade de importar também os teus contatos que você tem ali num CSV, numa planilha, para dentro do sistema, tá? Porém, nós fomos ainda um pouco mais além, né, porque a central de atendimento, ela resolve uma dor, e a outra dor o gestor, ele precisa visualizar isso de uma forma, às vezes, mais dinâmica, olhar para um Kanban, né, alguma coisa nesse sentido. Então, nós evoluímos também para um CRM. Então, hoje, além da central inteligente de atendimentos, nós temos também o nosso CRM inteligente, e tudo isso trabalhando 100% integrado com os funcionários digitais e com os humanos também, tá? Então, quando um funcionário digital, ele finaliza um atendimento, né, ou até mesmo quando um atendimento fica, vamos por ali, passou aquele follow-up automático que eu conversei, né, com vocês aqui, e não aconteceu nada, o cliente não reagiu, o funcionário digital automaticamente, ele encerra aquela conversa, resume aquela conversa, coleta todos os dados, portanto, nome do lead, telefone do lead, tudo que for possível coletar com base na conversa ou com base nas informações que ele tem lá do WhatsApp, né, nome de usuário, etc., ele atualiza a agenda e ele inclui este lead em um CRM, tá? E lá no CRM já também com anotações, com qual é a etapa que ele se encontra, então tudo já organizado. E à medida que esse lead vai interagindo com o funcionário digital ou até mesmo com os funcionários humanos ali, sempre que se encerra uma conversa, vai atuar um funcionário digital que vai pegar todos esses dados, sumarizar o que aconteceu ali no WhatsApp, registrar no CRM e manter tudo atualizado e funcionando. E aí, tanto de dentro da central de atendimento, como lá no CRM, o funcionário humano também pode fazer essas atualizações. Portanto, mudar uma etapa de um lead, colocar uma anotação nova, né? Às vezes, o funcionário digital fez lá um resumo, mas o humano teve uma ideia, falou, putz, deixa eu colocar aqui uma anotação de algo que eu gostaria de fazer na próxima interação com esse cliente. Então, ele tem essa opção também de colocar ali essas informações, manter organizado para que ele possa seguir, de fato, um relacionamento que agregue valor para aquele cliente que está ali do outro lado, né? Então, o CRM em si, ele tem tudo que se espera de um CRM, né? Portanto, a gente tem lá cadastro de empresa, cadastro de pessoas, cadastro de oportunidades, notas, tarefas, né? Enfim, tudo que se espera de um CRM, e você pode trabalhar com tudo isso 100% integrado, de fato, em um ecossistema onde você consegue atualizar as informações lá no CRM ou na central de atendimento, né? E hoje, pelo que eu vejo, assim, a central de atendimento, ela acaba sendo mais a frente de caixa, assim, né? O dia a dia ali do trabalho, porque é onde você vai se relacionar, vai, enfim, atualizar o CRM já direto ali, e o CRM, de fato, ele passa a ter um papel bastante gerencial, bastante importante do ponto de vista de gestão. Então, você vai ver ali, poxa, quantos leads eu tenho hoje em uma determinada etapa lá do meu funil, ou deixa eu olhar para o meu pipeline e aí entender, poxa, estou com muito lead ali em qualificação e poucos estão qualificando, então deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar essa qualificação de lead, ou estou com muito lead em fechamento, poucos leads lá no topo do funil, então o que eu preciso fazer para trazer mais leads para o topo do funil, ou por que eu estou com muito fechamento ali e algo está travando, não está andando. Então, você consegue
ter essa visão também do pipeline ali, do como é que está fluindo esse processo comercial e, com base em dados, ter essa oportunidade de tomar ações que vão, de fato, contribuir para o seu dia a dia e com a tranquilidade de saber que aquele CRM, que aqueles dados, eles estão, de fato, atualizados, não é mesmo, Gustavo? Porque parece que há uma mágica aí que acontece que vendedor, às vezes, tem uma certa dificuldade de atualizar o CRM. Então, falo por mim, inclusive, mas com o apoio, né, do funcionário digital, é aquele programa, né? Seus problemas acabaram. De fato, aqui, os seus problemas acabaram, porque realmente toda essa atualização ela acontece de forma ali automática, e isso é extremamente importante quando a gente está num ambiente de automações, né, para ir com o nome certo, para ir formatado da forma certa também, então tudo certinho ali. Vai lá, Gustavo. Sim, eu acho muito delicado a forma como você coloca. O vendedor tem uma certa dificuldade, às vezes, quem sabe, talvez, para quem sabe, eventualmente, preencher o CRM. Pô, essa é uma grande dor, né, da vida real de todo mundo que tem que preencher o CRM. E aqui não tem que preencher, porque ele já está sendo automaticamente preenchido, né? Tipo assim, a gente até não tem essa etapa, porque essa etapa faz parte, né, do processo inteligente ali. É que eu falo isso porque os vendedores que nos acompanham aqui, os empreendedores que nos acompanham, eu tenho certeza que eles mantêm lá o CRM atualizado, né, Gustavo? Mas, sim. Não. A nossa audiência é absolutamente excepcional, tá? Com certeza. Agora tem um ponto, né? Esse cara, mesmo o cara que atualiza, ele leva muito tempo atualizando, às vezes muito mais tempo atualizando o CRM do que vendendo de fato. Sim. Então agora chegou a hora de esquecer essa tarefa. Dito isso, né, considerando o fato que todos preenchem belamente seus respectivos CRMs, a gente agora, enfim, tem um novo momento, tá? Exatamente. Daniel, eu penso o seguinte, a gente poderia seguir aqui, né, descrevendo o novo produto, a nova solução, longamente, né? Mas o que eu acho mais efetivo é, de fato, assim, converse com o Hermes, vai lá no exmachina.ai, chame o Hermes, que é o nosso SDR ali pelo WhatsApp, e experimente essa possibilidade aí para o seu negócio, qualquer que ele seja. A gente tem pontos de implementação dessa solução, que certamente ajudará a alavancar negócios, a trazer mais eficiência operacional. Daniel, eu agradeço mais uma vez aí a sua participação, e você que nos acompanha até aqui, nos ajude também compartilhando esse conteúdo com quem mais possa se interessar por ele. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Vamos junto.